Que a paz seja convosco. É uma imensa alegria que estamos aqui em mais uma aula do livro de Atos. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 14. E nesse capítulo o que se destaca é que Paulo é considerado quase morto. Exatamente, Paulo foi apedrejado ao ponto que eles achavam que tinham matado Paulo. Em Atos 14, do 1 ao 6, continuando a viagem que o apóstolo Paulo e Barnabé vão até Ícone, e lá ele entra em uma sinagoga judaica, e ao ouvir a pregação, muitos judeus e gentios creram na pregação do apóstolo Paulo e aceitaram Jesus, e de forma não incomum. Alguns judeus continuavam a provocar a ira, alguns judeus continuavam não crendo em Jesus, multidões contra os apóstolos. Isso acabou dividindo a cidade. Isso, exatamente, a cidade ficou dividida, uns a favor a Paulo e Barnabé, outros não apoiavam o que eles estavam fazendo, mas não foi o suficiente para abalar a confiança de Barnabé e a confiança de Paulo. Em Atos 14, do 8 ao 11, já em Listra, os apóstolos se depararam com um paralítico que, ao ouvir a mensagem do evangelho, ele creu. E Paulo percebeu a fé daquele homem e liberou uma palavra de cura. Imediatamente o paralítico voltou a andar. Atos capítulo 14, do 12 ao 18, o milagre deixou as multidões agitadas. E eles começaram a dizer que os apóstolos eram deuses e passaram a adorá-lo. Isto, com muito trabalho, Barnabé e Paulo tentaram impedir de fazer isto e começaram a pregar energeticamente contra a idolatria. Exatamente, aquela multidão, ao ver aquele milagre maravilhoso que Paulo e Barnabé fez, ao fazer aquele paralítico voltar a andar, eles começaram a adorar Paulo e Barnabé, começaram a se prostrar diante de Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé sabiam que o único dia de ser prostrado, que o único dia de ser adorado, era somente aos dias do Senhor Jesus Cristo. E o poder não estava neles, o poder estava no nome de Jesus. Então eles pregaram energeticamente contra a idolatria, porque eles não queriam aceitar ser adorado a não ser somente Deus. Atos 14, do 19 ao 23, para variar, durante aquele tumulto, alguns judeus começaram a incitar a multidão contra os apóstolos, e de ídolos eles passaram a inimigo. Olha bem, isso que eu digo a você, não queira agradar a multidão, não se prende a elogios, cuidado, não se prende a elogio e nem aos críticos. Ao mesma multidão que estava adorando, tentaram adorar Paulo e Barnabé, foi a mesma multidão que apedrejaram Paulo. Foi a mesma multidão que agrediram. Eles começaram a agredir o servo de Jesus. E Paulo foi tão severamente apedrejado que chegou a ser dado como morto. Sabe o que isso me ensina? O quanto somos mesquinhos, o quanto somos egoístas. A multidão que um instante gritava euforicamente o nome dos apóstolos como deuses, foi a mesma que tentou matá-los. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, meu aluno que está nesta aula, você que caiu de paraquedas desse vídeo, não se preocupe em querer agradar a multidão. Se preocupe sim em cumprir o seu propósito aqui na terra. Que tudo que você for fazer ou estiver fazendo, seja com um único propósito, chamar a atenção do Senhor, e que através da sua vida seja um evangelho vivo. Então não queira agradar a multidão, queira agradar sim aquele que te chamou. Tenha certeza, é para Ele que nós vamos prestar conta, é somente para Ele. E isso me ensina, sabe? Então, em Atos capítulo 14, do 24 ao 28, o apóstolo, tudo isso entenderam que Barnabé, a missão havia acabado. Então eles resolveram voltar para Antioquia. A grande lição que ficou, que todas as dificuldades que enfrentaram, foi que era necessário passarem por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Ao chegar na Antioquia, eles contaram tudo o que havia acontecido, e os irmãos ficaram alegres. Os irmãos ficaram com o coração alegre de saber, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos apedrejamentos, eles conseguiram propagar a palavra, conseguiram propagar o reino de Cristo. Atos, o esboço de Atos, capítulo 14, Atos do 14, 1 ao 6, Paulo e Barnabé vão para a cidade de Ícone. Atos 18, 11, a cura do paralítico em Listra. Atos 14, 18, os apóstolos são confundidos como deuses. Atos 19 a 23, Paulo é dado como morto ao ser apedrejado. Atos 14 a 28, os apóstolos retornam a Antioquia. Eu quero abrir aqui um parênteses, antes de nós encerrarmos a aula.
Lembra-se na aula passada, quando nós vimos a morte de Estevão, quem estava lá presenciando Estevão sendo apedrejado? Com certeza foi através do consentimento de Paulo. Com certeza, Paulo permitiu que acontecesse aquilo. E depois, lá na frente, o mesmo Paulo que consentiu o apedrejamento de Estevão, que foi muito apedrada, Paulo estava levando várias pedradas por causa do Evangelho de Cristo. Sabe que eu quero encerrar a aula em te dar uma reflexão? Cuidado. O mesmo que se faz aqui mesmo se paga. Que todos os seus atos, em todas as suas atitudes, seja apenas para agradar o nome do Senhor Jesus. Então não fuja do chamado, não fuja do propósito. Mesmo que você talvez esteja recebendo pedradas, porque você agora é cristão, porque agora você aceitou Cristo, mesmo que talvez você esteja recebendo pedradas, talvez os seus parentes estão de outra religião e não concordam de você servir a Jesus, não concordam de você ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas fica tranquilo, o seu testemunho vai falar por si próprio. E as pessoas que hoje estão te apedrejando, com certeza, vão entregar a vida para Cristo através do seu testemunho. Continue perseverando, que o Senhor vai te dar a vitória, e quero declarar, todos da sua família serão salvos através da sua vida. O Espírito Santo de Deus vai convencer aqueles que ainda não são. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais este momento que estamos aqui nesta aula, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo ensina os alunos, ensina aqueles que estiverem assistindo o vídeo, que o Teu Espírito Santo ensine a eles, Pai, aquilo que eu não pude ensinar, que o Teu Espírito ensina a eles possam cada vez mais ter desejo de aprender mais da Sua palavra. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo paz e prosperidade, e que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Para encerrar, não permita que as pedras paralisem você.